vamos falar um pouquinho sobre tempo nas tiragens de tarô. Então, o que eu recomendo sempre que você faça para que você evite problemas com o tempo? Que você defina o tempo para o qual aquela tiragem é válida. Lembrando que o tarô ele é um oráculo do cotidiano, digamos assim. Então, eu acredito que seja mais complicado, não que seja impossível, mas que seja mais complicado você fazer previsões, quando você está trabalhando com previsões, muito extensas, de períodos para períodos muito à frente. Por quê? Porque a gente precisa lembrar que existe ali o nosso livre-arbítrio acontecendo. Como o tarô, ele responde com base naquelas energias do momento para dar a resposta, então essa resposta está veiculada, está atrelada à situação atual, ao momento que você vive, ao estado mental, a todas aquelas variáveis. No meu entendimento, é talvez mais sensível, talvez mais complicado você fazer previsões para, sei lá, 3, 4, 5 anos, 10 anos. Aí talvez um outro oráculo, uma outra ferramenta, como a astrologia, talvez tradicional, possa ser mais útil e mais precisa nesse momento. Mas o que eu indico? Estabeleça ali o período daquela tiragem vigente, tá? Até para um ano eu gosto, tá? Dá para fazer tiragem de mandala anual, dá para fazer cruz celta, acho que até um bom período para cruz celta entre 3 e 6 meses, mas assim, usem o tempo ali no estabelecimento da pergunta. Um outro ponto é que tem um autor que eu gosto muito, que é o Raj Banzaf, que lá no livro do Tarot de Crowley, no livro de Crowley, alguma coisa assim, no nome do livro, e ele fala que é interessante você observar a natureza da pergunta. O que é isso? Uma pergunta, por exemplo, sobre mudança de residência. Uma mudança de residência, ela não acontece da noite para o dia, geralmente. Eu já vi casos de acontecer sim, mas ele fala para você olhar para a natureza da pergunta para entender aquele prazo. Às vezes, né, uma pergunta como essa, ele estenderia a previsão dele para um tempo maior, mas isso estou trazendo a visão de um autor, até porque eu mesma já tive casos de olhar ali mudança, de não estar previsto nada na vida daquela pessoa para que aquilo acontecesse, e aconteceu. Mas também não foi usando o tarô, foi usando o baralho Lenormand. Dito isso, existem cartas que têm esse poder de acelerar ou retardar, né, diminuir a velocidade ou indicar pra gente que alguma coisa vai ser mais rápida ou mais devagar. Então, que seriam interessantes para que vocês observassem na tiragem, ou se vocês estão fazendo uma pergunta sobre tempo, ok? Então, olhar. Cartas que indicam lentidão, coisas que demoram. O bonito descansando aqui em 4 de espadas, né? Então, a história dessa carta, né? Esse bonito aqui, ele entra dentro de uma igreja, dentro de uma catedral, para descansar com a sua espadinha aqui, né? E talvez pedindo proteção e tudo mais. A gente sabe que em regras, né? Assim, como eu posso dizer, tem ali um código de ética para guerras que impede, por exemplo, na teoria, porque ultimamente não andamos vendo isso, né? Que igrejas, por exemplo, escolas, mas igrejas também não fossem atacadas. Então, digamos que você estivesse no meio da guerra, você é um soldado, você está cansado, você está abatido, você está ferido, você poderia buscar abrigo numa igreja e, teoricamente, ficar a salvo. Então, isso aqui demonstra um período de recuperação, um período mais lento, ok? Ele está deitadinho que ele vai ficar por um bom tempo. Eremita, nenhum velhinho anda correndo, né? Os que andam, né, que fazem Cooper e fazem Ironman são exceções, então também é uma carta de lentidão. Temperança, tá ali, ó, misturando, né? Tá ali, ó, né, só no trabalho ali de temperar, né? E isso demora um tempo. Então, é uma carta de lentidão também. E dependurado, estagnação vibes. Essa carta aqui me perseguiu ano passado, gente, vocês não têm noção, porque lembra que eu falo sempre dessa questão da intimidade com as cartas, de você vivenciar a carta, você
você vai ter um entendimento muito diferente, né, na sua vida. Vai ser, assim, pode bater com o livro, tá? Não vou dizer que, não bate. O livro não diz isso do dependurado, não é isso. Mas é que você tem uma noção exata da profundidade que aquilo pode ter. Então, meus amores, dependurado é uma carta de estagnação, é o limbo, é lentidão, é algo que não se move, não se mexe. Mas isso não quer dizer também, né, que não seja para uma coisa boa, mas pode ser que você fique bastante incomodado. O 8 de paus, pelo contrário, a gente está entrando agora nas cartas que aceleram coisas, nas cartas que trazem um punch ali de energia. Então aqui a gente tem o 8 de paus, acelera, meu amor, é uma carta que fala sobre rapidez e agilidade, então as coisas podem acontecer com mais agilidade, mais rápido do que se esperava. A gente também tem o cavaleiro de paus, essa ansiedade, essa coisa ágil também, né? Mais um aqui do elemento paus. E a gente tem aqui o carro, né? Ou a carruagem. Também falando sobre cartas que aceleram coisas, que, né, fazem as coisas fluírem mais rapidamente. E não poderia deixar de trazer alguns indicadores que também são os ases, tá? E aí aqui eu vou trazer para uma interpretação, né, semi-particular, porque certamente já bebi dessa água em algum lugar, mas não vou lembrar do autor, da fonte, sei lá. Então, partindo de uma escala de mais rápido para o mais devagar. Mais rápido, paus. Paus, passional, paixão, fogo, lambe rapidamente, né? Então, fogo é uma força incontrolável da natureza, né? Quando tem a combustão, ele vai. Pode ser difícil para ter a primeira faísca, mas depois que teve, meus amores, ele lambe tudo. Então, paus é um naipe que vai indicar a agilidade. Talvez, se você estiver fazendo uma pergunta e quer entender um pouco o tempo daquilo, talvez separar ali os ases, você pode ter um indicativo ali para você fazer uma tiragem. Então, paus, rápido, rápido, rápido. Gosto de entender, aí aqui vem essa confusão, porque eu não sei se eu já li isso em algum lugar ou não, mas eu gosto de entender que depois do paus vem espadas e depois copas. Mas decisões emocionais também são feitas num rompante. Ok, mas esse rompante eu tô enxergando mais aqui em paus mesmo, tá? Que é mais o passional. Espadas traz para racionalidade, para razão. Então vai pensar um pouco mais sobre aquele assunto. Não vai ser tão rápido quanto paus. Vai pensar, vai discernir e tudo mais. Trago copas depois, porque algumas decisões emocionais, elas demoram a acontecer. E né? Tô me repetindo, mas é porque vê se não faz sentido essa linha de pensamento. Muita gente fala que, mas decisões emocionais elas fazem no rompante. Não, algumas sim, que são as que eu vejo em paus. Geralmente essas decisões aqui, elas demoram muito tempo. Por quê? Porque é aquela questão do relacionamento que já acabou, mas ninguém tem coragem de terminar, porque nutre um carinho, tem a história. Copas traz tudo aqui pro sentimento, traz tudo pro coração. Tira da razão e traz pro coração. Quando eu tiro da razão e trago pro coração, eu demoro. Percebe? Então é aquela mãe que, né, o filho já deu vários indícios de que não vai corrigir aquele comportamento, e aí ela, não, tadinho, vou corrigir depois, ele não tem idade, não sei o que, papapá. São coisas que demoram, vão demorar, vão precisar de um tempinho. E por último, aí sim, eu acho que esse aqui é consenso, ouros, por último, que são tempos maiores, né? Então aqui meses, anos, são coisas que vão demorar. Pode ser uma sugestão para que você, quero entender um pouco sobre o tempo, separa os ases e aí depois você embaralha e você entende talvez, né, o tempo daquele evento que tá para acontecer, daquela situação que você está avaliando. Você já faz assim? Tem algum outro método? Divide aqui comigo que eu quero saber.